O estímulo é a vivência fragmentada, centrada no presente, né? O individualismo exacerbado, num contexto penetrado pela violência e que dá origem a novas formas de comportamento. Quer dizer, isso é uma trama muito difícil, né? O Mauriase, faz vários são bons nas suas análises de conjuntura hoje, né? Ele fala sobre que a crise atual, particularmente na sociedade brasileira, combina 3 tipos de crise, né? É uma crise econômica, claro, isso é inegável, né? E não podemos perder esse horizonte, porque é aí que está o peso na minha avaliação, né? É uma crise econômica gravíssima, né? É uma crise política gravíssima, né? Que expressa o fim de um ciclo no qual predominou a estratégia de conciliação que agora encontra o seu limite histórico, né? Então, esse é a terceira dimensão. É o fim, né, de uma estratégia de conciliação. Veja, estou falando da perspectiva reformista, conservadora, mas até a reforma está sendo incomodativa para os interesses do capital. A crise econômica, né, assume características de uma crise estrutural, né, e que ela está expressando, esse é o outro ponto complicado, a ativação dos limites estruturais últimos do capitalismo, né? Nós nos movemos num contexto bastante difícil, né? Num contexto de destravamento, como eu dizia antes, né? Daquilo que possa impedir ou dificultar uma acumulação cada vez maior, né? Por outro lado, no Brasil, né, a governabilidade pelo alto, via concessões e alianças, também mostra o seu limite, né? No momento em que o Estado burguês, né, assume novas formas de gerenciamento da política, do Estado, da vida social. É uma coisa estrutural. É o Temer, sim, fora Temer, mas seria outro cumprindo o mesmo papel. Tal o peso da determinação da ordem capitalista e tal o poder dessa burguesia perversa que é a burguesia brasileira, né? Porque há diferenças na crise, nas crises, né? Eu brinco, às vezes, quando eu trabalho com a minha turma sobre a questão social. Claro que a questão social é sempre a desigualdade. Ela é a mesma. Ela é a mesma na Suécia, na Suíça, na França e no Brasil. Mas é claro que também há formas de gerenciamento da desigualdade um pouquinho mais humanas e formas extremamente perversas e predatórias, como é o caso da burguesia brasileira, infelizmente, né? Nós estamos presenciando, diz o IASE, uma crise, né, na qual o Estado burguês parece, aparentemente, dispor de todos os mecanismos necessários para garantir os interesses do capital, né? Então, a situação é muito difícil, né? As classes dominantes reassumiram o comando do Estado, né? Não que nunca deixasse de estar presentes, né? Mas, pelo menos, enfrentando algumas contradições. E, nessa conjuntura, institui-se, aquilo que eu estou chamando a atenção, um projeto conservador que vem tentando desestruturar os avanços no campo social, considerados pela população a causa do declínio econômico do país. Eu recebi há poucos dias, não posso deixar de contar isso, de um grupo do qual eu faço parte, nunca mais, já saí, uma informação onde a pessoa dizia assim, olha, se não fosse programas como esses, os aposentados, como o Bolsa Família, Minha Casa, os aposentados estariam numa situação melhor, porque eles estão tirando o nosso dinheiro. De uma colega assistente social. Bom, então, vem se consolidando um contexto de espoliação da riqueza nacional. É claro, é visível, todo dia privatiza uma coisa, né? A espoliação da riqueza nacional, a intensificação da superexploração da força do trabalho, né? E o fundo público vem se destinando prioritariamente ao pagamento dos serviços da dívida interna e para apoiar projetos de interesse do capital. Claro que, né, a sociedade capitalista, a sociedade de modo geral, carrega consigo contradições, ainda bem, né?
E porque esse processo ele se desenvolve no meio de profundas contradições que, de um lado, reproduzem a sociabilidade que serve aos interesses do capital, mas que, ao mesmo tempo, né, permite, né, resistências, como é o lema do Cefes este ano, né, e que pode se apropriar de alguns dispositivos constitucionais para afirmar direitos e cidadania de sujeitos políticos, né, dependendo, obviamente, da correlação de força. Nessa ambiência política, né, nós ainda temos, no caso da assistência social, a herança. Né? Quer dizer, além dessa conjuntura, né, uma pesada herança na história da assistência social, fruto do escravismo, do patrimônio, isso que criou essa burguesia. Né? Essa história, é a formação social brasileira que deu essa cara perversa. Estou quase falando palavrão, tem que tomar cuidado. Para essa burguesia. Para essa burguesia. Né? Então, essa herança ainda ela está aí. É o escravismo, é o patrimonialismo, né, que instituíram nesse país a política, a cultura do favor, né, e que marcaram e marcam as relações entre as classes no Brasil, né, gerando uma simbiose muito particular entre o público e o privado neste país. Né. Essa cultura política, né, ela apresenta-se arraigada não apenas nas relações entre governantes, governados, grupos populares com parlamentares, membros do sistema político, jurídico, mas permeiam também, podem estar presentes também nas relações com técnicos, nas relações com representantes da sociedade civil. Quem está em conselho aqui sabe, né, como isso permeia, né, a nossa cultura. Atravessadas por corporativismos, e pela refilantropização, ou pelo retorno da filantropia, né? Que substitui crescentemente a primazia da responsabilidade do Estado. São Paulo é exemplar. Nessa pesquisa na qual nós estamos fechando, né? Se Deus quiser, até o fim desse ano a gente fecha, São Paulo acho que vai merecer um capítulo à parte. Não está se encaixando no que a gente observou no Maranhão, no Ceará. É muito terceiro setor, né? É muito iniciativa privada, é muito filantropia, é muito refilantropia, né? É muito terceirização. Então, vai dar uma análise particular pelos dados que nós coletamos com a população, com os profissionais, com os gestores. Bom, então, apesar desse quadro, a categoria contradição ela é uma categoria chave e importante para entender, né, que as contradições, né, podem abrir mão, abrir espaço para rupturas, né, que as tendências conservadoras podem se confrontar com resistência, né, elas disputam espaços de hegemonia no cotidiano do nosso trabalho. Embora o sistema SUAS ainda seja pressionado por formas tradicionais de fazer assistência, quando você vai para outros estados, você vê outro tipo de pressão. Está aí o Pará. Né? Outro tipo de pressão, a pressão, né, da política, a pressão da filantropia, né, e das formas tradicionais de fazer assistência, né, e aquelas formas que todo centro social conhece bem, né? A benemerência, o filantropismo, o patrimonialismo, a barganha política. Tem município que o prefeito entra na sala do assistente social para dizer o que ela tem que fazer neste país. Né? Bom, São Paulo é mais difícil, mas, de certo modo, entra. Né? E essas características históricas que marcaram a nossa história não desaparecem por decreto. Né? Não desaparecem porque nós temos uma política nacional, que, aliás, tem problemas. Bom, pelos SUAS, né, não desaparecem. Né? Por outro lado, nós vamos nos deparar com a enorme ampliação da demanda por serviços e benefícios, inclusive da população trabalhadora, pelo desemprego estrutural, pela precarização do trabalho, pela insegurança social, né, face à redução das proteções garantidas pelo trabalho, né, decorrentes daquela nova morfologia a que se refere o Ricardo Antunes, que se expressa em três
numa tríade: flexibilização, informalização e terceirização do trabalho. Isso leva a classe que vive do trabalho a procurar assistência social. Muda um pouco o perfil do usuário. Esse novo padrão de produção, né, vem mostrando, e isso nos toca diretamente, não apenas como profissionais que trabalham com a população que recorre à assistência social, mas como trabalhadores, né? Então, essas mudanças no trabalho, elas vêm demonstrando que o trabalho protegido tem sido destituído de sua potência protetiva, né? Há um número crescente de trabalhadores inseridos no mercado formal que busca assistência social, né? E aqui tem uma área tensa na relação assistência e trabalho. É um desafio pesquisar, tem que avançar, né? Há uma relação tensa entre assistência e trabalho, né? Eu imagino que isso deva ser objeto de estudos, polêmicas, debates, políticas, né? Porque na própria PNAS há um silenciamento nos textos normativos, todos sobre a classe, né? Se você lê a PNAS de começo a fim, ela não fala em classe, ela fala no máximo em comunidade, né? Que é um conceito polêmico, né? E é importante deixar claro que a assistência social não pode ser o lugar de proteção para os pobres, em contraponto aos trabalhadores, porque os trabalhadores estão buscando assistência. Os trabalhadores usam o Bolsa Família. A última estatística que eu tinha é 30 e tantos, por 36, 37, dos trabalhadores, dos que recebem o Bolsa Família, são trabalhadores de carteira. 70 e tantos por cento, que eu não tenho aqui, eu não esqueci, são trabalhadores. Aliás, população trabalhadora, né? Nunca esqueci do seu Durval, que eu perguntava: o que é que o senhor faz, seu Durval, na minha pesquisa, 20 anos atrás? Eu sou trabalhador. O que é que o senhor faz? Eu vendo canetinha no farol. Eu sou trabalhador, né? Bom, então, o cuidado neste campo, e acho que essa é uma das questões polêmicas na área da assistência social, a contraposição trabalho e assistência, né? A dicotomia entre o pobre e o trabalhador, como se o pobre fosse desconectado da condição de trabalhador. Eu estudei muitos anos pobreza. Ser pobre é pertencer à classe trabalhadora. O pobre não é uma coisa pensada fora da classe, fora da vida e das relações. Ele é um trabalhador. Então, os programas que investem nos pobres, né, despolitizam a questão social. Ele é o pobre, ele não é o trabalhador, né? É uma coisa delicada. Eu estou olhando aqui esse textinho aqui, a gente vai apresentar no IMPES. Bom, o quadro mais contemporâneo. Bom, né, após mais de uma década de implantação do SUAS, ele vinha conseguindo alguns avanços, né, vinha se consolidando no meio, apesar deste quadro, né, e permitia que se vislumbrasse, né, um novo estágio, que a gente pudesse avançar na assistência, né, aperfeiçoá-la do ponto de vista institucional, político, necessário, inclusive, para corrigir rumos, né, que é sempre necessário, né, politizar um pouco mais essa política, né, aquilo que você lembrava, ela é absolutamente despolitizada e ele é o coração da desigualdade, né? Bom, ela lida... Então, se avançava um pouquinho, esses acontecimentos recentes, o golpe, né, a conjuntura de consolidação de um projeto da burguesia perverso, né, ela representa um desvio dessa rota. Veja, estou falando de nada de um certo ponto de vista mais emancipatório, né, mas, pelo menos, do ponto de vista político, de uma emancipação política, a gente avançava em algumas conquistas. Isso é desviado, né? E porque eram preciso traves regressivas, né? Colocaram traves regressivas aos avanços que talvez a gente pudesse construir. Eu tenho uma lista de avanços que a gente fez muita coisa, né? Há conquistas, não vou ler aqui, porque isso aí dispersaria, né? Não é que acho que dispersa no tempo, eu estou ainda, falta um pedaço.
Mas a gente teve conquistas, conseguiu regulamentar o benefício eventual, né? Conseguiu criar a tipificação, com todos os problemas da tipificação, ou criar uma primeira tipificação, conseguiu algumas regulamentações, né? E os dados mostram, né, que a gente tinha quase 14 milhões e 700 mil pessoas usando o Bolsa Família, que significa uma extrema miséria, porque os cortes de renda do Bolsa Família são muito baixos, né? O BPC, né? Quer dizer, apesar dessa... É isso que está se ameaçando. Por que gastar tanto em dinheiro com esses pobres? Não tem retorno, né? Isso é uma trava. Uma trava. Bom, precisa o fundo público para pagar a dívida interna, não para investir no campo social. E, nesse contexto, ressurgem tendências históricas não superadas, né, nessa linha de que a assistência social é o lugar dos pobres, né, discriminando e subalternizando essa população, né, e provocando uma cisão entre pobres e trabalhadores. É uma coisa que a gente tem que enfrentar, né, até para não desqualificar a política, né, e voltam, né, no discurso governante, né, o retorno da assistência social como moeda de troca política entre dominantes e dominados, né? Não é que o neoliberalismo elimine totalmente a política. Os neoliberais sabem que alguma coisa tem que ser feita para os miseráveis, desde que isso não seja nem direito, né, nem perspectiva de cidadania. É a pena dos pobres, né? Então, o país cordial, o país do favor, essa história é um peso, né? A gente vê na Argentina tem diferença, né? Na mesma América Latina tem diferença, né? Esse país cordial, esse país do favor, né? Que hoje essa cordialidade é a sociabilidade do grande capital, que tomou de assalto o fundo público e desconstruiu décadas de luta pela construção da esfera pública no Brasil. Os trabalhadores, nós estamos dentro desse processo, né? Nós somos gestores dessas políticas, executores dessas políticas e, sobretudo, somos parte do conjunto da classe trabalhadora e de suas lutas, né? Fazemos essa parte desse processo, né? Estamos envolvidos diretamente com a construção cotidiana dessa. Vocês constroem cotidianamente essa política, né? Essas as políticas sociais, de um modo geral. Operamos dentro dos seus limites, dentro das suas possibilidades, do seu financiamento. Somos trabalhadores dos SUAS, né? E enfrentamos também cotidianamente tendências desprofissionalizantes, né? Privatizadoras, que São Paulo, como disse a você, vai dar uma tese à parte, porque São Paulo... E falar do trabalho é sempre um desafio, né? Nessa sociedade onde a exploração do trabalho é o eixo fundante do nosso tempo de vida, né? Nosso tempo de vida também é uma piração, se torna crescentemente o tempo de venda da nossa força de trabalho. Estou falando disso, né? Ainda gravado pela rapina dos nossos direitos, né? Pela nossa aposentadoria, pela educação, pelo acesso à saúde. Porque a conjuntura está expondo, de forma gritante, a forma como a tradicional exploração da força de trabalho tem se colocado como eixo estruturante do projeto em curso de desmonte do Estado. Esse desmonte é um desmonte do trabalho, do trabalhador nosso, né? O desmonte dos nossos direitos, o desmonte de todas as formas de sociabilidade que nós construímos pelo trabalho. O trabalho profissional, inserido na divisão social e técnica do trabalho, aquele que a Marilda tão bem avançou, que o Antunes tão bem tenta explicitar, sofre profundas redefinições, né? Deixa eu pular um pedaço aqui. Bom, a última conferência na qual eu pude participar, porque na última já nem persona não grata, não entra, ela diz assim, a Joaquina Barata, disse assim, falar do trabalho, isso é incrível, né? Você estava.
É falar do sujeito histórico da transformação social. É falar do construtor de uma nova ordem social. E no SUAS, é falar da fonte de energia criadora do SUAS. O SUAS tem a cara dos seus trabalhadores, para o bem e para o mal. Nós sabemos disso. E aí, nós não podemos esquecer que nós estamos submetidos às mesmas determinações, os mesmos constrangimentos que sofre a classe trabalhadora. Quem vem avançando nessa pesquisa é a professora Raquel Reicheles, da PUC São Paulo. Né? Ela lançou, há pouco tempo, um livro chamado A Nova Morfologia do Trabalho do Assistente Social, onde faz um paralelo à nova morfologia do trabalho que o Antunes desenvolve. É a mesma, nós estamos sofrendo. E agora, o Antunes lançando um serviço, nós vamos ter que avançar a discutir o que é trabalhar em serviços, o que é trabalhar nessa condição. Né? E a Raquel avança muito, ela discute como é que ocorrem os processos, o impacto da reestruturação produtiva típico da empresa capitalista no mundo dos serviços. De repente, nós estamos com um discurso gerencial das empresas, falando de metas, não só falando, executando, cumprindo metas. Né? Vou pular um pedaço aqui. Afetados pela mesma insegurança, né, do emprego, pelas precaríssimas, você falou também isso, né, condições de trabalho e de vida, claro. Né, precarizo o meu trabalho, eu precarizo a minha vida. Como pior, eu tenho menor saúde. Né, eu sofro os impactos do adoecimento no trabalho, que é outro tema que nós estamos trabalhando no núcleo. Né, a redução ou ausência de benefícios, de direitos, né, os baixos salários vergonhosos, a ausência de horizontes, carreira profissional, né, horizontes profissionais a longo, capacitação profissional, né, além das formas que intensificam o nosso trabalho e as formas de gestão e controle do nosso trabalho que pressionam o trabalho, o assistente social e os demais trabalhadores para aumentar a produtividade, para cumprir metas, para dar resultados. Né? A subcontratação, a terceirização, né? Mesmo no âmbito governamental. Essa que é a loucura que nós achamos na pesquisa. Mesmo no âmbito dos governos, os contratos são precarizados, são parcializados, são terceirizados, são quarteirizados. No mesmo trabalho, cada assistente social ganha um salário, porque né, na habitação isso é típico, exemplar. Bom, é uma precarização do trabalho e da vida, nossa vida como trabalhadores. Né? Essas estratégias... 5 minutinhos, vai? Bom. Do que eu estou falando? Do que precisa? Eu vou enfatizar a dimensão política, que é a contrapartida. Né? Nós sabemos que o movimento dos sujeitos, o movimento das classes, faz a política. Não há política sem o movimento das classes. Né? Mas se os indivíduos, se as classes, se os que compõem a classe são jogados, né, aos espaços da insegurança do seu trabalho, corremos o risco de nem fazer política no trabalho, de sermos apenas administradores, né? E corremos o risco de até sermos bons gestores, absolutamente despolitizados. Do que eu estou tratando nesses últimos 5 minutinhos? Da resistência. De disputas políticas que têm que ocorrer no espaço das políticas, da política social, né? Mediações centrais para o exercício dessa profissão. Estamos falando de disputas políticas na esfera pública e nas lutas sociais. Estamos tratando da questão de construir hegemonia na condução do processo de construção dos serviços sociais, né? Que asseguram um espaço ao profissional, não apenas tecnicamente, mas como questão política, como lugar de contradições, de resistência. Âmbito a partir do qual seja possível modificar, tarefa que nos cabe, se não der muito tempo, modificar lugares de poder demarcados historicamente, tradicionalmente, e, portanto, abrir espaço para construir novos e outros. Não é uma luta fácil, né? É uma luta difícil, mas ela está em andamento. E que, no que se refere à política de assistência, é cotidiana.
seja pelo enfrentamento. Eu não vou apresentar os programas, imagino que a Soninha vai falar, né, dos programas que os assistentes sociais estão sendo obrigados a executar na assistência, a Criança Feliz, a da moedinha lá do cofrinho, etc. Bom, eu vou pular só para terminar. Porque eu entendo, né, que a tarefa que nos cabe aqui é, a cada momento, a cada ação, avançar no enfrentamento e na resistência. Né? Porque a gente está enfrentando um adversário enorme. Né? Nós estamos enfrentando a ruptura do pacto que permitiu que a gente avançasse. Né? Nós avançamos profissionalmente porque havia um pacto que permitia um certo movimento. Esse pacto está rompido. Nós estamos absolutamente na contramão, na contramaré. Né? Nós estamos numa situação muito difícil. Né? E, muitas vezes, né, dominados pela cultura da crise, que nos leva a entender, muitas vezes, a olhar, né, o próprio trabalho que a gente faz como parte, né, de estratégias de reforço de uma condição subalterna, de uma condição desigual, né, num país que enfrenta tantas dificuldades. Acho que a resistência nós podemos pensar um pouquinho depois no debate. Vou dizer a última frase. Não existe possibilidade... É triste essa frase. Eu entendo, na minha avaliação, do que eu estou vendo, do que eu estou lendo, né, que não existe possibilidade histórica do SUAS não ser inflexionado pelas contrarreformas em curso. Muito difícil. É fantasia. Não existe possibilidade histórica do SUAS não sofrer o impacto da PEC, aquela infeliz da PEC do fim do mundo, que congela os gastos. Claro, imagina daqui a 2 anos, não precisa nem... Né? Não existe possibilidade histórica dele não sofrer o impacto da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Né? E o SUAS, que eu entendo, é um SUAS que deveria ser indutor da ampliação de direitos, não redutor. Né? E a gestão do trabalho? Eu diria que a gestão do trabalho no SUAS é o lugar por onde está passando uma das faces da estrutura do desmanche. É como trabalhadores que nós temos que enfrentar essa questão. Né? A estrutura do desmonte, né? Pois a reprodução social dos trabalhadores é um dos eixos que tem funcionado como indicador de sucesso ou de fracasso do processo em andamento. E uma relação profundamente incestuosa entre todas as esferas do poder e as classes burguesas no Brasil mostra que estamos vivendo um regime em decomposição. Então, é uma crise profunda, né, do regime, para a qual não é mais possível pensar em arremedo, não é mais possível pensar em velhas respostas, porque os desafios são de muita amplitude. Né? Não que eles não sejam possíveis de serem enfrentados. Porque, de um lado, a Marilda colocava isso no Chile há pouco tempo, e ela vai falar, semana que vem, sendo homenageada, né, na Irlanda, vai receber um prêmio. Ela diz assim, nas conjunturas de crises, é que os trabalhadores têm maior dificuldade de se organizarem, porque eles são objetos, nós somos alvo dessa crise. Né? Mas, contraditoriamente, nas conjunturas de crise, né, em que a organização dos trabalhadores em defesa de seus interesses, direitos e da construção de outra ordem societária é ainda mais indispensável. Não tem saída, não tem saída. O que requer um intenso trabalho político por parte de todos nós, das nossas entidades representativas dos trabalhadores, dos partidos, sindicatos, associações, que se mantiverem fiéis às suas bases de representações e à construção de um outro projeto societário. Que fala bastante reflexiva e, seguindo essa linha,
nós vamos passar para a Soninha, grande companheira. Soninha com carinho, né, professora? Obrigada, Júlio. Quero primeiro agradecer o convite do CRES São Paulo para estar nesse encontro, cumprimentar a nossa mesa, desejar um bom dia e um bom encontro para todos e todas trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes, das diferentes regiões. Depois eu queria até brincar um pouco com isso para saber de onde somos, de quem estamos aqui, né? Mas acho que, primeiro, apontar que é uma honra para mim participar desse seminário estadual e poder compartilhar algumas reflexões e leituras sobre o trabalho da nossa categoria profissional na política de assistência social. Eu falo a partir do meu exercício profissional como docente, atualmente, e das interlocuções e parcerias que a gente vem desenvolvendo, seja com atividades de extensão ou de pesquisa, na Baixada Santista, mais especificamente na cidade de Santos. Tá? Quando eu fui convidada para fazer essa reflexão, eu me remeti imediatamente ao início do meu exercício profissional, especialmente porque o tema da nossa mesa fala sobre os retrocessos, né, no campo da Seguridade Social. E eu iniciei o meu trabalho profissional junto com a LOAS, em 93, né? E comecei a trabalhar numa cidade do interior do estado de São Paulo, que tem 3.000 habitantes. Eu não sei se alguns de vocês conseguem dimensionar que tamanho é esse de município. Mas é minúsculo, né, em face da realidade, por exemplo, da metrópole de São Paulo, né? E, naquele momento em que eu iniciei o trabalho, nós não tínhamos, em 1993, nenhum dos debates que avançamos mais recentemente em curso. Então, o assistente social, embora contratado para atuar na área da assistência social, ele trabalhava em todos os setores do município, da saúde, da educação, da creche, na área rural, enfim, todas as demandas da cidade eram demandas para o assistente social contratado pelo município. Em municípios de pequeno porte, uma outra particularidade é a inexistência de estruturas administrativas específicas, né, para as áreas de política social, e uma confusão, eu diria, uma promiscuidade até, nas ações de assistência social e Fundo Social de Solidariedade. Então, quando a gente fala, né, pensa em retrocessos, é importante ter alguns marcos para a gente saber o que a gente está olhando, qual é a referência, o que a gente está medindo, avaliando, comparando, etc. Então, se olharmos para 93, né, que eu estou colocando a minha experiência no campo da assistência social, obviamente, aqui tem pessoas que têm experiências mais recentes ou mais antigas que a minha, mas é um convite que eu estou fazendo só para a gente olhar para os parâmetros que nós construímos no âmbito do trabalho na política de assistência social e tentar pensar nesses parâmetros, num antes e num depois, para entender aqui essa lógica de avanços e retrocessos como um processo que é também permanente e contraditório. A gente não tem só avanço e depois só retrocesso, né? As coisas vão se fazendo contraditoriamente de acordo com as lutas sociais. Bom, eu me sinto, não disse ainda, mas me sinto privilegiada por dividir essa mesa com a professora Carmelita Yazbek, a nossa queridíssima professora, muito orgulhosa de estar aqui. Falar depois dela não é fácil, até porque parte das coisas que ela toca eu também tinha tocado e, além disso, ela foi minha professora, então, obviamente, é uma mestre inigualável aqui no meu hall de formação. Minha bibliografia, inclusive, em textos, em aulas e em debates. Então, obrigada, CRES, por essa possibilidade de partilhar e de aprender novamente com a professora a fazer o debate e a se colocar no debate. Tá? Quero agora, então, fazer aquela pergunta que eu lancei há pouco, né? Estamos num encontro estadual de trabalhadores e de trabalhadoras da assistência social.
Queria pedir para vocês, se vocês pudessem só sinalizar, levantando o braço, quem são os trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo, capital, que estão aqui presentes? Das regiões metropolitanas, Baixada, Campinas, né? Que mais que metropolitana? Sorocaba. Ok. Suzano. Do meu interior, Presidente Prudente. Estou vendo uma ali, interior aqui também. Limeira? Vale do Ribeira, desculpa. Marília. Rio Preto. O que mais, interior? Birigui. Capela do Alto. Morei perto de vocês já também. Votuporanga. Outros estados temos aqui. Belém, a gente já ouviu, né, Daniela? Álvares Florense, Araçatuba. Muito bem. Eu estou, na verdade, fazendo essa pergunta só para a gente depois pensar um pouco no debate, ou se der tempo, no tempo de fala que a gente tem, de tentar pensar um pouco se o tamanho do município importa, né, na gestão da política de assistência social, no exercício profissional, no tipo de demandas que chegam para essa política e no modo como se produzem as respostas às demandas da classe trabalhadora nos municípios pequeniníssimos, como o que eu falei, de 3 mil habitantes, e numa metrópole como São Paulo, né? Acho que vocês sabem que o Estado de São Paulo tem 645 municípios e quase 60% deles têm até 20 mil habitantes. Então, a nossa realidade estadual e também a realidade nacional, que eu não sei exatamente agora o percentual, mas eu acho que quase 70% tem até 50 mil habitantes. Isso significa que a realidade nacional dos municípios brasileiros é uma realidade de municípios de pequeno porte. E isso traz impactos para a gestão financeira, para a captação de recursos, para a organização e luta política, inclusive, dos trabalhadores, né, e para o tipo de trabalho que se faz possível nesses contextos. Eu trouxe ali alguns slides, eu vou mostrar só os primeiros, para a gente conversar um pouco sobre os avanços e depois olhar o nosso quadro atual. A nossa mesa, então, conforme apontado no convite, ela trata dos retrocessos da Seguridade Social, e, na minha fala, foi solicitado que eu apontasse um balanço dos retrocessos no âmbito da política, refletisse um pouco quais concepções de proteção social que estão em disputa no interior da política, trouxesse algumas evidências do caráter assistencialista, moralizador, higienista e voluntarista presentes na assistência social e também processo de resistência e luta. Um conjunto de questões bastante amplos, que não se esgotam, certamente, na análise que eu vou fazer e que vão percorrer esse dia de debate. Acho que é importante apontar, na perspectiva dos avanços, né, tendo como marco aqui, eu vou colocar a Constituição de 88, depois a LOAS, em 1993, a regulação do SUAS. A gente tem avanços do ponto de vista da organização dos trabalhadores e da organização dos usuários muito recentes. O que conforma o que já foi dito aqui da tradição dos trabalhadores da assistência social não se organizarem politicamente em associações, tem uma baixa afiliação a sindicatos, né? Eu acho que são elementos que contam um pouco dessa característica, desse perfil do trabalhador da assistência social, né? Então, muito recentemente, nós conseguimos, por meio da organização política de um conjunto de trabalhadores, nos organizarmos em fóruns permanentes, né? Fóruns que estão se espraiando pelo Brasil e pelas regiões do Brasil. Fórum Nacional, como já dito, dos trabalhadores e das trabalhadoras, o Fórum Estadual, aqui de São Paulo, Baixada Santista também tem um fórum regional, e outras cidades e outras regiões também vêm se articulando nessa perspectiva de se organizar em movimentos coletivos, de debate, de reforço de uma postura crítica e de posicionamento. Acho que isso é fundamental e é uma virada na história da política
política de assistência social inigualável. Eu acho que a gente tem hoje um movimento ascendente, né, de fazer debate daquilo que se faz dentro da assistência social, e isso não é pouca coisa. É um avanço forte, a gente precisa reconhecer. E ter também um Fórum Nacional de Usuários da Assistência Social me parece que é quase que uma revolução para uma área cuja tradição é de clientelismo e de tutela, né, sustentada na lógica da benesse e da ajuda, de olhar para o usuário como subalterno, né, professora Carmelita? O usuário da assistência social como um objeto da intervenção e não como sujeito de direitos. Então, essa estruturação na forma de um fórum, juntando usuários e usuárias da assistência social, traz para a gente um novo fôlego, porque coloca o usuário e a usuária no lugar de fala na política de assistência social, para colocar a marca das ideias, a concretude das suas demandas, para nos desafiar, nos tirar desse lugar de conforto do diálogo entre nós, trabalhadores e trabalhadoras da assistência social, e fazer esse debate cara a cara com quem experimenta mais concretamente a dureza da vida cotidiana, né? Então, acho que, como já foi apontado, nós temos fortes movimentos de avanço. Queria citar mais um, que é o Mais Suas, né, que é um coletivo que vem fazendo posicionamentos muito críticos e importantes, na minha avaliação, sobre os rumos da política de assistência social. Não sei se vocês estão cadastrados nele, mas é um modo da gente receber em tempo real análises escritos por nossos colegas, né, que trabalham na política de assistência social sobre diferentes aspectos da política. Eu citei ali algumas temáticas mais recentes que este coletivo Mais Suas, né, produziu, e que vão dando para a gente a dimensão da realidade nacional também. Por exemplo, vou citar uma das notícias que o Mais Suas divulgou, que foi na semana passada, aliás, nessa semana, né, dizendo que a gestão municipal de Curitiba decide fechar CRAS, precarizar serviços, adotar uma política higienista e penalizar a população. Então, se Curitiba era considerada uma cidade que, proporcionalmente em relação ao número de habitantes, tinha um maior número de CRAS, né, a gente não pode já trabalhar com essa referência mais, porque o governo municipal está dizendo que vai fechar 7 CRAS, né? Isso significa, evidentemente, uma entrada forte, né, uma mudança importante na gestão, que vai modificar toda a estruturação de serviços e, provavelmente, certamente, dificultar, piorar, derruir a qualidade dos serviços prestados à população. Pode seguir mais um, por favor? Uma outra dimensão dos avanços que eu queria citar tem a ver com o nosso Conselho Federal de Serviço Social e com o CRES, com o Conjunto CEFES-CRES, né, que também se posiciona politicamente por documentos chamados Cefes Manifesta, né? E o Cefes Manifesta tem produzido textos extremamente importantes, textos que são referências, que a gente pode tomá-los para estudar nos nossos espaços socioocupacionais, do CRAS, do CREAS, na universidade, nas nossas rodas, nos nossos coletivos, dada a qualidade do material, referenciado em fundamentos teóricos e com firmes posicionamentos alinhados à direção ético-político do nosso projeto de profissão. Então, trouxe 2 aqui, só para citar mais recentemente, questões aí do nosso governo, ou desgoverno, né, como nós vimos afirmando, em relação ao primeiro damismo, né, que resgata a negação do direito, a desprofissionalização das políticas sociais e condições subalternas da mulher, uma crítica direta em relação ao programa Criança Feliz, infeliz, está dizendo aqui o Júlio para mim, e um outro posicionamento do por que dizer não ao programa Feliz. Então, acho que é também um exemplo de avanços e de fomento para os nossos debates e posicionamentos cotidianos, seja no município de 3.000 habitantes ou no de 10 milhões, como a cidade de São Paulo. Pode seguir.
E, por fim, eu acho que o nosso conjunto Cefes-Cres também tem tido um protagonismo importante em fazer um contradebate na política de assistência social ao realizar encontros como este, né? A gente já está, na verdade, se preparando para o 2º Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Assistência Social. Já tivemos um primeiro. Daquele primeiro, foi produzido, né, os parâmetros para a atuação dos assistentes sociais e das assistentes sociais na política de assistência social. Então, queria só iniciar falando desses avanços e dizer que esses avanços eles foram construídos por nós. A nossa categoria está presente nessas lutas e nessas formas de defesa da assistência social como parte da política de seguridade social, e aí, para nós, seguridade social ampliada, maior do que diz a Constituição Federal, pela a junção da saúde, assistência e previdência, mas a seguridade social da Carta de Maceió, aquela que abrange o conjunto das políticas sociais, o conjunto dos direitos sociais e humanos. Bom, como já foi dito pela professora Carmelita, não há dúvidas que a gente vive um quadro grave de empobrecimento da população, de violações das mais diferentes ordens, né? As pesquisas que estão sendo produzidas, os jornais, a sala de aula, o cotidiano do trabalho no CRAS, nos CREAS, nos serviços de convivência, nos serviços de acolhimento e de abordagem social, revelam a materialidade do aumento da fome, né? Acho que era uma coisa que parecia que a gente tinha superado, né? Suprimido, né? O Brasil no mapa mundial da fome. E nós estamos retornando para isso, né? A gente tem depoimentos de colegas assistentes sociais com situações extremamente aviltantes de famílias que procuram cada vez mais os serviços em busca de alimento porque tem fome, né? Nós estamos com um aumento gigantesco do desemprego e de formas cada vez mais precarizadas, né, de trabalho, né? Nós temos um aumento de pessoas vivendo nas ruas. Eu acho que é inegável, né? A gente fala da importância de fazer um censo de população em situação de rua, mas é visto a olhos nus o aumento do número de pessoas vivendo nas ruas. Basta a gente caminhar pelos centros das cidades, né? Nós estamos vivendo um contexto de aumento de pobreza, de violência nas relações familiares e sociais, de ausência de recursos, inclusive, para fazer deslocamentos, né, de casa para o trabalho, de casa para os serviços, né? Um aumento do número de pessoas nas prisões, reforçando as análises que apontam que nós estamos vivendo um estado penal, né, cada vez mais forte, e prisões com cor, com faixa etária, né, e com endereço, né? Cada vez mais isso se confirma nas pesquisas que vão sendo feitas pelos colegas das universidades, né? Nós estamos vivendo espaços cada vez mais cruéis de militarização da vida, de opressões, de preconceitos em relação a gênero, à orientação sexual, à raça, à etnia, à origem, à classe social, à religião. Então, ainda que tenhamos avanços no âmbito da criação de legislações asseguradoras de direitos humanos, né, no campo das opressões, né, a gente tem também um avanço conservador, direitista, né, de colocar em questão estes avanços, né, e de criar cada vez mais um clima de ódio, de terror, de tensionamento dessas pautas, né? Então, nós estamos retrocedendo em muitas conquistas no âmbito dos direitos sociais e dos direitos humanos. Se a gente parasse para conversar aqui, muitos de vocês teriam histórias com nome e endereço de pessoas que vocês conhecem e que têm essa objetivação dessas opressões, dessas violências que a gente está apontando aqui. A Evelina Dagnino